Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja para abrir nossas Bíblias, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para fazermos a leitura anual, tema anual. Que nos fala desta maneira: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Toda a igreja. Vamos à última parte. Eis. Mas vamos numa só voz. Eis. Queres viver novidade de vida? Glória a Deus. Quem necessita de oração nesta noite? Eu em minha casa. Glória a Deus. Juntos oramos. Pai querido, aqui nós estamos na tua presença. Queremos louvar, adorar, engrandecer, exaltar, bendizer o teu nome, Senhor. Vem operar milagre, maravilha, vem abrir as portas do céu, venha dar vitória à tua igreja, suprir as necessidades da tua igreja. Nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Está louvando a Deus nessa noite com o hino. Que só quem tem menos de 50 anos que conhece, mas a letra é bem forte, viu? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Há uma casa preparada, aonde os pés humanos ainda não tocaram. Está preparado para você, está preparado para mim, está preparado para a igreja de Cristo. Aleluia. Minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Louvemos. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente em celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Já está tudo preparado, meus irmãos. Já está tudo preparado para o povo de Deus. Eu não sou pobre,
nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou que eu não ia realizar meu sonho? Hein? Eu tenho uma casa. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Aleluia. E neste momento estaremos orando ao Senhor. E logo após, o pastor Nilson Gomes estará ministrando a palavra de Deus. Juntos, oramos. Pai querido, estamos diante de Ti, Senhor. E agora queremos que o Senhor use o Teu servo para ministrar a Tua palavra. Fale em nossos corações. Opere milagre nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero com alegria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Podeis sentar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz e muito grato a Deus pela oportunidade e o privilégio que tenho de estar com os irmãos nesta noite, para juntos, na presença de Deus, oferecer o nosso culto de louvor e gratidão a Deus por todas as bênçãos que o Senhor, segundo sua bondade e misericórdia, tem derramado sobre nós. E hoje à noite é um dia ou uma noite um tanto quanto especial, porque nós estamos cercando a mesa do Senhor. Eu costumo dizer que o culto da ceia é a maior celebração cristã que os crentes podem se envolver num culto de adoração. Não existe nenhum evento, nenhuma festividade, nenhum grande congresso, nenhuma grande conferência que seja superior à celebração da ceia. É a maior celebração cristã. É aquele culto que nós nos preparamos e passamos o mês inteiro nos preparando, e quando chega o dia, o nosso coração deve estar mais acelerado, batendo mais acelerado, deve estar mais ansioso, porque nós vamos cercar a mesa do Senhor. E é um evento tão precioso, é um momento tão singular, o culto da ceia, o significado da ceia, que todo cristão, todo homem, toda mulher, nascido de novo, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, deveria sempre assim enxergar. Esta é a maior celebração cristã. E um privilégio sem igual, privilégio de poder cercar a mesa do Senhor para esse culto e para esse momento tão nobre. Queridos, eu quero agradecer, pastor Paulo, obrigado pela saudação de boas-vindas e por me ceder aqui a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Me sinto honrado. Culto de ceia, eu sei que é a fala da pregação, é uma prerrogativa do pastor, então ele ceder para mim
a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, se torna uma oportunidade ainda mais honrosa. De modo que eu quero agradecer o pastor Paulo pela oportunidade, pelo carinho, trazer a saudação do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, com quem tenho o prazer de servir ali no nosso templo central, no Belenzinho, ao pastor Paulo, à igreja e a todos os irmãos aqui presentes. Uma alegria poder cumprimentar também a pastora Abigail. No nosso ministério a gente não fala pastora, né? Mas eu sempre me refiro à esposa do pastor assim. Deus abençoe, muito grato pela oportunidade, pela carinhosa saudação de boas-vindas. Irmãos, sendo hoje um culto de ceia, eu não poderia falar outro assunto aqui hoje à noite que não girasse em torno do sangue, da morte de Cristo na cruz, do significado da cruz, do significado da ceia, qual o valor, qual a importância, qual o significado disso que está acontecendo aqui hoje à noite. Então quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para nós lermos aquele texto que tradicionalmente a gente lê todo mês no culto de ceia, que é a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Enquanto você encontra a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que é um texto bem prático, não é difícil achar, eu quero apresentar rapidamente aqui esse meu livro com o título Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Igreja Deformada, só para você ter uma ideia do que se trata o livro, é uma provocação, porque vocês sabem que Martinho Lutero, o grande reformador protestante, escreveu 95 teses com base em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, pregou na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha, isso em 1517, e deflagrou o processo da reforma protestante. Um dos grandes lemas da reforma era a igreja reformada, sempre reformando. 500 anos depois, o movimento evangélico brasileiro pode considerar-se protestante? Se sim, o que ele tem protestado? Basicamente, nós tratamos aqui 4 grandes momentos. O que foi o movimento da igreja primitiva no primeiro século, o que foi o movimento da reforma protestante no século XVI, o que foi o movimento pentecostal no início do século XX aqui no Brasil e o que é o movimento evangélico atual, pós-moderno. Então, a ideia é uma provocação para que a igreja faça o caminho de volta e se volte à velha mensagem da cruz e à velha mensagem da doutrina dos apóstolos. Porque eu creio que quem fundou a igreja não foi o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem John Wesley, nem Martinho Lutero. O grande fundador da igreja não foram os imperadores, não foi Roma, não foram os concílios romanos, nem as convenções das Assembleias de Deus no Brasil e nem as convenções das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. O grande fundador da igreja é o próprio Deus. Antes que todas as coisas existissem, antes que Deus criasse todas as coisas, estava no seu coração o grande projeto da igreja. E historicamente falando, nós afirmamos que a igreja nasceu no Calvário, foi inaugurada em Pentecostes e Jesus garantiu: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basicamente nesse tom, esse livro, que não é um texto teológico do ponto de vista técnico da palavra, também não é um texto acadêmico, é um texto pastoral, que convida homens e mulheres a voltarem à velha mensagem da cruz e a refletirem se nós estamos sendo de fato luz, sal, igreja plantada como carvalho de justiça para a manifestação da glória de Deus. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 23, ouçam o que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Os exemplos que eu vou dar aqui agora, certamente já aconteceu com todos nós, se não todos, a maioria de nós que estamos aqui hoje à noite, já passamos por alguma experiência destes exemplos que eu vou citar aqui agora. Por exemplo, você já viveu a experiência alguma vez, lá na sua casa, de ter se esquecido onde guardou os óculos? Veja que algumas pessoas que usam óculos como eu uso, e eu não consigo ficar sem óculos. E aí você coloca o óculos lá em um lugar e daqui a pouco você procura esse óculos para lá e para cá e não acha. Já passou por essa experiência? Deixa eu dar um outro exemplo. Já passou pela experiência de ter esquecido onde guardou as chaves do carro? E é incrível como que geralmente essas coisas acontecem quando você está com muita pressa, em cima do horário, num compromisso marcado, e você procura as chaves do carro para lá e para cá e não encontra. Já passou por essa experiência? Quer ver uma coisa que eu acho curiosa? Você sai da sala para o quarto para fazer lá alguma coisa. Quando chega lá, você coça a cabeça e diz: o que eu vim fazer aqui? Já passou por isso? As mães que estão aqui hoje à noite, mãe de 2, 3, 4, 5 filhos. Vou parar no 5, que minha mãe é mãe de 5. Que não troca o nome dos filhos. Ainda hoje, na casa da minha mãe, é assim. Quando estamos todos os filhos reunidos na casa da minha mãe, e todos os netos, e agora com neto é que complica mesmo, né? Ela quer chamar meu nome, por exemplo, ela chama o nome de todos os meus irmãos, passa pelos netos até chegar no meu. Não é assim? A gente esquece. Estou dando esses exemplos aqui para dizer exatamente isso. A gente esquece com facilidade das coisas. E que incrível, a gente esquece de coisas que são muito presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, situações corriqueiras, e a gente esquece. Esquece um horário que estava marcado, um compromisso que havia marcado, termina esquecendo. Esquece a data de aniversário de casamento, e eu quero aconselhar os maridos: não é bom, não é bom. Que dia é hoje, marido? Hoje é sábado. Que dia é hoje, marido? Hoje é 9. E ele fala tudo, menos que hoje é dia de aniversário de casamento. Mas a gente esquece. Nós temos essa tendência de nos esquecer com facilidade das coisas.
E por que eu estou dizendo isto? Por que estes exemplos? Porque na vida cristã, na trajetória cristã, nenhum cristão verdadeiramente cristão tem o direito de se dar o luxo, de se dar ao capricho de se esquecer das cenas do Calvário. Nenhum cristão, legitimamente cristão, nenhum verdadeiro discípulo, nenhum verdadeiro seguidor de Jesus tem o direito de se esquecer que há mais de 2000 anos, nas caladas da madrugada, um inocente estava sendo julgado por um juiz covarde, estava recebendo uma sentença cruel, ele deveria morrer, e morrer morte de cruz, como um criminoso condenado à tortura de forma cruel e a morrer pendurado em uma cruz. É por esta razão, meus queridos irmãos, que eu fiz questão de ler para vocês aqui a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33, porque todos vocês sabem muito bem qual é o contexto deste trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Vocês sabem que toda a primeira carta aos Coríntios é uma carta corretiva. Paulo estava escrevendo essa carta para corrigir uma série de coisas que estavam desordenadas, desorganizadas, fora do lugar lá na igreja em Corinto, entre as quais estava a liturgia da ceia, o culto da ceia. Paulo recebeu informações de que as coisas não iam bem em várias áreas, e inclusive no culto da ceia. Eles não tinham sequer percebido ainda o significado da ceia, o simbolismo da ceia, o lugar da ceia, o lugar do pão, o lugar do cálice, qual o significado de tudo aquilo. Então Paulo escreve esta carta para colocar em ordem muitas coisas, entre as quais o culto da ceia, que estava tomando outros rumos que nada tinha a ver com a proposta original, verdadeira, do significado da ceia do Senhor. E alguns pontos ficam claros para nós aqui. Paulo, o apóstolo, está explicando para estes irmãos qual o significado da ceia. E quando eu digo que nenhum cristão, verdadeiramente cristão, tem o direito de se esquecer das cenas do Calvário, eu devo dizer aos meus queridos irmãos que a ceia do Senhor, o culto da ceia do Senhor, entre outras coisas, ela tem este objetivo. O culto de ceia, entre outras coisas, tem este objetivo de manter viva em nossa memória, de não deixar se apagar da nossa mente, de não deixar se apagar do nosso coração o evento da cruz, o evento da crucificação, o altíssimo preço que o nosso Cristo amado pagou naquela rude cruz, nos comprando por bom preço, preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui cercando a mesa do Senhor. Então, não é nenhuma extrapolação da minha parte hoje à noite, se eu começar este meu simples sermão, explicando aos meus queridos irmãos, que a ceia, em primeiro lugar, é um ritual. O que é a ceia? Em primeiro lugar, a ceia é um ritual. E apesar de nós sermos uma religião, eu não gosto muito de usar essa expressão
religião para o cristianismo, mas por enquanto vai essa expressão mesmo. Embora nós não somos uma religião dos rituais, nós não somos uma religião ritualística, como as religiões afro, por exemplo. Não, nós somos a religião da palavra. Nós lidamos com palavras. E nós lidamos com a palavra. Palavras e a palavra encarnada, o verbo de Deus que se fez carne. Nós lidamos com palavra e nós lidamos com conceitos. Mas, apesar de não sermos uma religião de rituais, como já pontuei aqui, mas nós também temos rituais. O batismo em águas, por exemplo, é um ritual. E a ceia do Senhor também é um ritual. E o que é um ritual? Para que serve um ritual? Um ritual é uma ação que se faz metodicamente, para que aquela tradição não se perca nunca, para que esta tradição não caia no vácuo, para que as próximas gerações tenham entendimento, tenham conhecimento, saibam o significado disso aqui. Então nós nos valemos do quê? Do ritual, porque o ritual é uma ação que se faz metodicamente. É por esta razão que, com raríssimas exceções, em redor do mundo inteiro, a grande maioria das igrejas cristãs em redor de todo o mundo, com raras exceções, sempre realizam o seu culto de ceia, sempre naquela mesma data pré-estabelecida. Ou o primeiro sábado do mês, ou o primeiro domingo de manhã, ou o segundo sábado, ou o segundo domingo. Enfim, com raras exceções, como estou mencionando, sempre naquela data pré-estabelecida, sempre naquele dia do mês. Porque o ritual serve para isto, uma ação metódica que se faz. Qual o objetivo dessa ação metódica? Como já mencionei, é para que não percamos nunca de vista, para que não caia no vácuo, para que não caia no esquecimento, para que não percamos nunca de vista o que aconteceu há mais de 2000 anos. Quando nas caladas da madrugada, enquanto havia silêncio, enquanto todos dormiam, enquanto nas casas dos judeus, todos os rituais com relação à Páscoa, porque eles estavam em clima e em ritmo de festa pascal, a Páscoa, que era uma das grandes festas, ou a primeira grande festa do calendário judaico. As casas estavam já limpas dos seus fermentos. A lei de Moisés prescrevia isso, que eles deveriam limpar os fermentos de suas casas. E conquanto os fermentos já haviam sido limpados de suas casas, mas os corações dos líderes religiosos estavam fermentados pela inveja. E fermentados pela inveja, motivados pela inveja, tramaram um acordo com um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E olha que irônico, quando aquela mulher derramou aquele perfume que incendiou toda a casa, o Judas ficou indignado porque o perfume era caro e aquele perfume custava 300 denários, era um salário enorme de um ano de trabalho, e esse dinheiro poderia estar sendo usado para ajudar os pobres. E aí João abre um parênteses e diz assim, mas ele não estava preocupado com o pobre, ele fala isso porque ele é ladrão e ele guardava a bolsa, então não tem nada a ver com preocupação com o pobre, tem a ver com o coração dele cheio de ganância e que estava de olho na bolsa. E olha que irônico, ele estava incomodado com um perfume que custava 300 denários. Mas na hora de negociar a vida de Jesus, ele negociou por 30 moedas de prata.
E Jesus foi preso. Naquela noite, Jesus foi levado para passar por uma série de julgamentos. Leva para Caifás, traz de volta para Anás, vai para Herodes, vem para Pilatos, torna para Herodes de novo. Aquele jogo de empurra, vai para lá, vem para cá, porque na verdade a questão não tinha nada a ver com Roma, a questão não tinha nada a ver com as leis romanas ou com as leis civis, não tinha nada a ver com isso. Ele não era nenhum político. Jesus não era nenhum político insurgente. Jesus não era nenhum revolucionário político que estava ameaçando o império ou que estava ameaçando César. Não tinha nada a ver com isso. A acusação vinha por parte dos líderes religiosos, os principais, os sacerdotes, dos escribas, os mestres da lei. E qual é o argumento que eles estão usando contra Jesus? E olha que coisa interessante, eles querem matar Jesus. Lucas é claro em dizer isso, que eles estavam a portas fechadas. Já para imaginar isso? Líderes religiosos, nós não estamos falando de gente que não é crente, nós estamos falando de líderes religiosos, de sacerdotes, de pastores, dentro de um gabinete pastoral, tramando como matar Jesus. Consegue entender isso? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E ao mesmo tempo que eles querem matar Jesus, mas eles não querem pôr a mão no sangue, eles não querem sujar a mão no sangue. Então eles estão arrumando um jeito de jogar, perdão a expressão aqui, essa batata quente nas mãos de Roma. Vamos jogar para Roma, vamos empurrar esse negócio para Roma, porque a gente, de qualquer modo, a gente se livra disso, a gente se livra, como diz o adágio hoje, perdão de novo, a gente se livra desse BO, vamos jogar para lá e a gente se livra desse BO. E Jesus vai preso, e Jesus vai ser julgado. E naquela noite, todos os princípios do direito, vocês sabem que a maioria do direito no mundo inteiro, inclusive o nosso direito aqui no Brasil, é muito influenciado e norteado pelo direito romano. E muito do direito romano, naquela noite, alguns princípios foram atropelados no processo de julgamento de Jesus, entre os quais eles julgaram Jesus nas caladas da madrugada, fora da luz do dia. Estava escuro, havia silêncio, todos dormiam aguardando o amanhecer do dia. E isso era um princípio do direito que eles estavam violando, julgando Jesus na escuridão da noite, nas caladas da madrugada. Um outro princípio que eles violaram no processo de julgamento de Jesus é que o ônus da prova é responsabilidade de quem acusa. Se eles estavam acusando a Jesus de Nazaré, o ônus da prova de provar que Jesus era culpado era deles. Eles é quem tinham que provar. E quais as provas eles tinham contra Jesus? Jesus não é nenhum criminoso, Jesus não é nenhum bandido, Jesus não é nenhum malfeitor, Jesus não é nenhum pecador, nenhum blasfemo, não há provas nenhuma contra ele. Mas atropelando todos os princípios do direito, eles chegaram a uma conclusão, chegaram ao veredito, e ele foi cruel. Jesus foi condenado sumariamente a morrer morte de cruz. E eu fico impressionado com a covardia de Pilatos, porque se Judas entregou Jesus com o coração motivado por ganância, os sacerdotes entregaram Jesus com o coração motivado por inveja. E o Evangelho diz que Pilatos sabia que os sacerdotes estavam o entregando por inveja. Ele sabia. O Pilatos sabia que Jesus era justo, sabia que Jesus era inocente, sabia que aquela conspiração toda contra ele por parte dos sacerdotes era pura inveja deles. E mais, a mulher do Pilatos falou para ele: cuidado e não te meta na causa desse justo, porque eu sonhei com ele, e o meu sonho não foi brincadeira, eu passei muito aperto, muito sufoco, sofri muito, não te envolva. E Pilatos agora está ali.
entre a mulher que já avisou para ele. Irmão, se tem uma coisa que o marido tem que tomar cuidado é quando a mulher avisa. Minha esposa não veio hoje, ela era para ter vindo, mas ela não pôde vir hoje. E quando ela fala para mim, cuidado, cuidado mesmo, porque vai dar tudo errado. E a mulher do Pilatos avisou para ele, cuidado, cuidado, não te envolvas. Mas ele, e o Pilatos ficou ali, movido por covardia, ele disse, agora como é que eu vou sair desse bico de sinuca? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Ele olha para a multidão e pergunta, olha, vocês sabem como funcionam as coisas aqui. É Páscoa. Eu posso soltar um dos prisioneiros que estão aqui. Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E todos gritaram numa voz só, Barrabás, solte-nos Barrabás, bandido de alta periculosidade. E a Bíblia diz que eles sabiam que Barrabás era um bandido de alta periculosidade. Eles sabiam que ele era bandido, mas gritaram, solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E vem a pergunta do Pilatos, e Jesus? Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? E eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. E eles disseram, crucifica-o, deixa que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, a pergunta do Pilatos, o que farei de Jesus chamado Cristo, essa pergunta continua hoje. Só que ela continua hoje um pouco, como é que eu diria, mais reformulada. Essa pergunta de Pilatos continua hoje de forma reformulada. Ela é refeita. O que farei de Jesus chamado Cristo, perguntou Pilatos. E a pergunta hoje é, o que fizeram ou o que estão fazendo de Jesus chamado Cristo? Porque vejam bem, meus irmãos e irmãs, Jesus não está sendo mais o tema central de muitos pregadores. Desculpe-me, eu não vim aqui criticar ninguém, eu não vim aqui fazer juízo de valor de ninguém, mas eu preciso dizer, nós estamos vivendo uma onda em que estão muitos pregadores dominados pelo espírito do anticristo. Eu falei sobre isso domingo retrasado na nossa sede lá no Belenzinho, quando o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 18, e ele disse, filhinhos, é já a última hora, e como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. E aí João escreve, quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. João mesmo responde, este é o anticristo. Então, em miúdos, o que João está dizendo? Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, e todo aquele que nega a divindade de Cristo Jesus, e todo aquele que nega a centralidade de Cristo na mensagem cristã, é o espírito do anticristo. E nós estamos vivendo dias em que esse espírito do anticristo já está operando, onde muitos pregadores estão abandonando a mensagem da cruz, estão tirando Jesus do centro. As mensagens não são mais cristocêntricas, e sim antropocêntricas, para apenas fazer umas coceirinhas nos ouvidos, fazer uma cócega na alma, fazer o cidadão sentir uns arrepios e dizer, opa, estou bem, me arrepiei, vou voltar no culto que vem porque eu gostei, me senti aliviado. Quando o evangelho tem uma outra proposta, e nós estamos vivendo dias de muitos cânticos também, que estão ganhando um tom antropocêntrico, é o homem no centro, é esse egocentrismo, esse egoísmo, essa ideia muito pregada pelos coaches da fé, mas os coaches da fé, que é nada mais, nada menos do que uma repaginada na teologia da prosperidade, que é esse evangelho de jogar a galera para cima, de essa mensagem motivacional
que não ensina a olhar para a cruz e dizer: olha, o caminho de Jesus é o caminho da renúncia. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejam, meus queridos irmãos, que esses homens estão com seus corações tomados por inveja e entregam a Jesus. E quando Pilatos pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Que a pergunta hoje, como eu já mencionei, é o que fizeram ou o que estão fazendo de Jesus chamado Cristo. Crucificam-o. Ele mandou trazer uma bacia com água, lavou as mãos e acentuou ainda mais a covardia dele quando lavou as mãos. Estou livre do sangue desse inocente, fica com vocês. Nada, estava acentuando ainda mais o grau de covardia dele, porque a Bíblia diz assim: tendo mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora ouçam, meus queridos irmãos, que culpa tem o nosso mestre? Qual foi o seu pecado? Qual foi o seu crime? Pilatos sabia que nenhum. Mandou lavar as mãos. E eu gosto da versão de Marcos, porque Marcos diz assim, Marcos, quando vai contar para nós essa narrativa, Marcos diz assim: Pilatos, querendo contentar a multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Outro parênteses eu devo abrir aqui. Ele perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? E a pergunta hoje é: o que estão fazendo de Jesus chamado Cristo? Ele queria contentar a multidão. E o que é que nós estamos vendo hoje? Alguns pastores, alguns líderes, alguns pregadores neste país, para não perder o salário, para contentar a multidão, para não perder o cachê, para não perder a agenda, estão mandando açoitar a Jesus. Vou pregar qualquer coisa aqui, não é culto de ceia, o pastor Paulo me chamou aqui, eu vou fazer a minha vez aqui, vou botar o povo aqui para sapatear. Não é essa a proposta, e eu sei que essa igreja não é assim, e sei da seriedade do vosso pastor também. Mas para contentar a multidão, alguns estão vendendo Jesus de novo. Para contentar a multidão, para não perder salário, para não perder cachê, para não perder agenda, estão entregando Jesus de novo para ser crucificado. E então pegaram o meu Cristo amado. A primeira coisa que eles fizeram com o meu Senhor, eles rasgaram todas as suas vestes. Jesus ficou completamente nu, sem nenhuma peça de roupa no corpo. Quando você vê nas telas dos cinemas, nos filmes, você vê nos quadros pintados a imagem do Cristo crucificado com aquela espécie de um fraldão que eles colocam assim, tapando as partes íntimas. Aquilo é uma invenção posterior da Igreja Católica Romana. Jesus não usou aquele fraldão, ele foi despido mesmo, completamente nu. E qual era o ritual de espancamento? Lembre-se que havia uma lei, lá em Deuteronômio, capítulo 25, os 3 primeiros versículos falam sobre esta lei, que era uma lei que regulamentava a quantidade de chicotadas que se devia dar em um culpado. Então, não poderia passar de 40 chicotadas. O judeu temia quebrar essa lei, ele contava meticulosamente 39 chicotadas para não quebrar a lei das 40, não podia passar de 40. Mas lembremos-nos que Jesus não foi chicoteado segundo os métodos judaicos. Jesus foi torturado com requintes de crueldade segundo os métodos romanos, que não observava uma quantidade de chicotadas que um culpado deveria levar. Qual era o ritual? Eles arrancavam todas as roupas da vítima, faziam a vítima abraçar um poste, um tronco largo e baixo, acorrentava a vítima nos seus pulsos e nos seus tornozelos
E então eles pegavam um chicote, e segundo alguns pesquisadores, o tipo de chicote que eles usaram para espancar o meu Senhor era um azorrague, com 12 pontas. Nas pontas dos chicotes, segundo o que se diz os pesquisadores, eles amarraram lasca de madeira, pedaço de osso e chumbo, para tornar a sessão de espancamento ainda mais cruel, mais violenta, ainda mais macabra. E então começaram de forma cruel a desferir golpes de chicotadas nas costas do meu Senhor. Voou um pedaço de carne do seu corpo rasgado ali no tronco de tortura, porque as lascas de madeira, os pedaços de ossos cravavam na carne do meu Cristo e rasgavam a sua carne. O chumbo provocava uma espécie, como se fosse assim, uma espécie de uma hemorragia para acelerar o esguichamento do sangue. Charles Swindoll escreve em seu livro As Trevas e o Amanhecer que muitas vítimas não aguentavam a força, a brutalidade do espancamento e morriam ali mesmo no tronco de tortura. Tamanha era a brutalidade. Mas o meu Cristo suportou calado. O nosso Senhor suportou calado, sendo espancado de forma cruel. Não blasfemou, não reclamou, não retrucou. E eu fico imaginando o carrasco que espancou o meu Senhor, soldado cruel, obedecendo ordens de espancar um inocente. Ele nunca viu uma cena daquela. Ele era acostumado a espancar outras vítimas ali. E ele era acostumado a ouvir todo tipo de xingamentos, de blasfêmias, de amaldiçoamento do dia do nascimento, blasfemando contra Deus, amaldiçoando o imperador. Pela primeira vez ele está espancando um homem que não reclama, que não blasfema. Isaías, 750 anos aproximadamente antes dele, no capítulo 53, versículo 1 a seguir, Isaías profetiza: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o que diz o versículo 7 agora: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Espancaram o meu Senhor quase que até a morte no tronco de tortura. E quando tiraram o meu Cristo dali, ele já estava a essas alturas um bolo de carne humana completamente machucado, todo arrebentado, todo rasgado, todo ferido, todo ensanguentado. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, uma capa vermelha sobre os seus ombros, uma cana na sua mão. Começaram a zombar dele de toda sorte, e eles faziam esse gesto aqui, ajoelhado diante dele, zombando dele, diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Bateram na sua face, cuspiram no seu rosto, vendaram os seus olhos, pegaram uma cana na sua mão, espancaram com ela a sua cabeça e disseram: confessa quem foi que te bateu.
mas o meu Cristo permaneceu calado. Ele não blasfemou, não reclamou, ficou quieto, suportando a angústia, a dor, a ânsia da morte. O que era para eu e você passar, o que era para eu e você suportar, que não suportaríamos, esta é a realidade. Ele suportou em nosso lugar, sendo humilhado, tripudiado, sendo zombado. Então colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros, e ele teve que carregar a cruz que não era dele. Ele teve que carregar a cruz que era tua e minha e nossa. E ele carregou aquela rude cruz, o percurso aproximado de 600 a 700 metros aproximadamente. Nós chamamos hoje, ou conhecemos hoje como Via Dolorosa. E lá em cima do Monte Caveira, no Gólgota, do lado de fora dos muros de Jerusalém, eles haviam previamente cavado um buraco, pregaram o meu Cristo naquela cruz e levantaram seu corpo pregado na cruz e jogaram a cruz dentro daquele buraco, para que o corpo não rasgasse e caísse da cruz. Eles colocaram um pino de apoio embaixo dos seus pés. Não era para aliviar o sacrifício de Jesus, porque em nada eles pensaram em aliviar a dor de Jesus. Ao contrário, a morte de cruz era a morte mais penosa, mais dolorosa, mais cruel, mais violenta, mais sanguinária que existia no primeiro século. Roma matou muita gente pendurada em uma cruz, e a morte de cruz era uma morte lenta. Porque conquanto a vítima conseguia sobreviver, se conseguisse como Cristo conseguiu sobreviver às sessões de tortura, no tronco de tortura, pendurado na cruz, ele não morria imediatamente. A morte era um processo lento. Levava-se de 2 a 4 dias para a vítima entrar em óbito, pendurado na cruz. E Jesus não ficou de 2 a 4 dias pendurado na cruz. Em questão de horas, ele já estava morto. Tanto que quando chegou o recado, lá no pretório, que era onde Pilatos ficava, alguém chegou lá no pretório e disse: olha, ele morreu. Pilatos admirou, a Bíblia diz que Pilatos ficou admirado, mas já, porque não era comum morrer assim em horas. Levava-se de 2 a 4 dias, o corpo pendurado na cruz, agonizando até morrer. Os historiadores dizem que nas caladas da madrugada, bestas do campo vinham, porque a cruz não ficava muito alta do chão, ficava numa altura relativamente baixa, e vinha bestas do campo ali, às caladas da madrugada, comer os pés da vítima agonizando naquela cruz. Em horas, Jesus já estava morto. Seu corpo foi tirado daquela cruz e foi levado para uma sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Para que não ficasse exposto ali, porque era sábado de Páscoa, tira o corpo dele e leva para a sepultura. Mas ouçam-me, enquanto ele estava pregado na cruz do Calvário, ele pronunciou algumas frases ainda em vida, obviamente, entre as quais ele disse: tenho sede. E então eles molharam uma esponja em vinagre, que vocês sabem que não é o vinagre de cozinha, é um tipo de um vinho ruim, um vinho de péssima qualidade. Colocaram na ponta de um caniço e chegaram lá perto da boca do meu Senhor, no alto da cruz. Na cruz ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Numa menção a João e a Maria que estavam ao pé da cruz. Na cruz, ele respondeu ao clamor de um dos ladrões, que repreendendo o companheiro que blasfemava, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, de todas as frases de Jesus na cruz, de todas as palavras
que Jesus pronunciou na cruz do Calvário, a frase que mais me empolga, a frase que mais me faz pregar com entusiasmo, a frase que mais provoca o meu coração, foi quando ele bradou com grande brado. Os evangelistas que descrevem esta cena, todos eles descrevem Jesus não gritando como um desesperado, não gritando como quem pede socorro, não. Os evangelistas que descrevem para nós essa cena fazem questão de dizer que ele clamou com grande voz, ou de acordo com algumas outras traduções, ele bradou com grande brado. E qual foi o brado? Ele disse: tetelestai, está consumado. Consumatum est, em latim. E esta expressão dele, está consumado, tetelestai, significa dizer: está pago, a dívida foi quitada, está feito, está pronto, a obra foi completada, está consumado. Ele não gritou como um desesperado, e também não gritou com um tom de alívio: ufa, que alívio, até que enfim acabou. Não, ele bradou com grande brado. Ouçam, meus queridos irmãos, naquele momento na cruz, Jesus estava entrando em processo de morte, seus órgãos estavam desfalecendo, ele estava morrendo, sim, estava morrendo. Naquele exato momento, seu coração estava diminuindo, o batimento cardíaco, a morte já se aproximava. Mas ouçam-me, naquele momento, ele não estava sendo uma pobre vítima do destino, em hipótese alguma. Ele estava entrando em processo de morte, mas continuava Senhor da história. Ele é Senhor da história. Na fé cristã, nós não cremos que quem matou Jesus foram os romanos, e também não cremos que quem matou Jesus foram os judeus, e também não cremos que quem matou Jesus foi a morte, porque na fé cristã nós cremos na palavra do próprio Cristo, quando disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta, ninguém a tira de mim, eu é quem a dou livremente. Louvado seja o seu nome. Ele permanece Senhor da história. Como Senhor da história, rendeu o Espírito ao Pai, inclinou a cabeça e expirou. Naquele exato momento, toda a parede de separação caiu por terra. Naquele exato momento, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Naquele momento, um novo e vivo caminho, perdão a expressão aqui, vou parafrasear o que o autor da carta aos Hebreus escreveu: um novo e vivo caminho, uma rodovia com acesso exclusivo e direto ao trono do Pai maravilhoso e bom, foi pavimentada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. De modo que agora eu não preciso da Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar mal olhado. Eu não preciso de copo com água em cima do rádio, ou do monitor, da televisão, ou do computador, para receber a oração forte do bispo, do apóstolo, do reverendo, não sei mais quem. Eu não preciso de nenhuma engrenagem religiosa para intermediar a minha relação com Deus. Eu não preciso do
papa, não preciso do pastor nem do padre, não preciso de nenhuma campanha, de nenhum amuleto, de nenhum objeto para intermediar a minha relação com Deus, porque está feito, está pronto, está consumado, está pago. Eu posso levantar as minhas mãos e dizer: livre, finalmente livre, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Na carta aos Colossenses, o apóstolo São Paulo escreveu dizendo que ele pegou toda a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Sabe o que é cédula? Uma dívida não paga, uma dívida não legalizada. Ela era contra nós, ela estava apontando para nós, ela estava nos acusando, ela estava dizendo: devedor, 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 devedor. Jesus arrancou, cravou na cruz e disse: está consumado, rasguei o débito, paguei a dívida, está pago, está feito, está pronto. O que é a ceia? É esse ritual em que nós cercamos esta mesa. Simbolicamente, a mesa do Senhor está colocada entre nós, para nos lembrar que há mais de 2000 anos, Cristo Jesus rompeu com os poderes e as potestades do inferno, todas as cadeias, todas as maldições, toda a força do pecado perdeu impacto, porque com o sangue de Jesus Cristo nós somos comprados na cruz. Que a ceia é um ritual para que nós nunca jamais percamos de vista a cena do Calvário. Mas em segundo lugar, o que é a ceia? A ceia, em segundo lugar, é um memorial. É um memorial. Porque Jesus disse o quê? Lembre-se, nós lemos aqui 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, a seguir. Mas Paulo está simplesmente repetindo as palavras de Jesus. Paulo está apenas reproduzindo, nada mais, nada menos do que reproduzindo, repetindo as palavras de Jesus. Ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. O que é a ceia? Em segundo lugar, a ceia é um memorial, porque ele diz assim, no versículo de número 24, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele comenta algo que me chamou muita atenção a respeito desse texto. John Stott comenta assim: era assim que Jesus queria ser lembrado. É assim que ele pede para os seus discípulos, que ele deseja e quer ser lembrado pela sua igreja. Fazem isto em memória de mim. Quando ele partiu o pão, o tom do partir do pão aqui é pão partido, é pão quebrado, é pão rasgado. E Jesus diz: fazei isto em memória de mim. John Stott comenta: é assim que ele quer ser lembrado, como a carne rasgada, o corpo partido, o corpo quebrado, o corpo rasgado na cruz do Calvário. Por que nós estamos aqui hoje à noite, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o corpo de Cristo rasgado, corpo de Cristo quebrado, o pão partido e quebrado foi dado. Ele deu, distribuiu a sua vida. Por isso que quando nós vamos às águas do batismo, a ideia que está por trás do ato simbólico do batismo é exatamente este: de um sepultamento, porque morri para mim,
morri para os meus desejos, morri para o meu eu, morri para o meu egoísmo, morri para o meu egocentrismo e surgi de novo com uma nova proposta de vida, para uma novidade de vida. E que vida é esta? A vida de Jesus, que foi dada por nós e foi dada a nós, foi distribuída para nós. Que é a ceia, é esse memorial em que Jesus pede e quer que a sua igreja se lembre dele como este corpo rasgado, como essa carne que foi rasgada. E eu termino em terceiro e último lugar. O que é a ceia em terceiro e último lugar? A ceia é uma celebração. O que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Nós estamos celebrando. Isso aqui é uma festa. Isso aqui é uma celebração. Ah, pregador, mas você falou tanto de morte aí, falou tanto de Jesus, que foi morto, que foi crucificado. Eu estou achando que isso aqui é uma missa de sétimo dia. Não! Não! Não é missa! É festa! Mas como assim? Que contradição! Ele morreu, ele foi rasgado e você chama isso de festa? É! Sabe por quê? Porque ele morreu, sim, é verdade. Ele foi espancado, sim, é verdade. Ele foi crucificado, sim, é verdade. Ele foi sepultado, sim, é verdade. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Lá no Apocalipse, ele apareceu para João e disse: eu tenho a chave do inferno e da morte. Eu sou o que fui morto, mas eu vivo para todo sempre. Brevemente ele voltará, montado em um cavalo branco, no seu manto sobre a sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A minha alegria hoje à noite, o meu entusiasmo hoje à noite, é porque eu não estou pregando sobre um defunto. A minha pregação não é sobre um cadáver. A minha pregação não é sobre um túmulo. A minha pregação é sobre aquele que venceu a morte. É sobre aquele que venceu o pecado. É sobre aquele que venceu o inferno. Ele vive, louvado seja o seu nome. O que é a ceia? É um ritual, é um memorial, é uma celebração em que nós nos reunimos aqui para deixar isso muito claro na nossa mente. Eu sei o significado disso. Quando Paulo diz assim: olha, vocês estão comendo e bebendo para a sua própria condenação, e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos ainda que dormem. Sabe o que é comer e beber indignamente? Comer e beber indignamente é comer e beber sem discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Era o que os crentes de Corinto estavam fazendo, comendo e bebendo como se fosse uma festaiada. Sabe o que eles estavam fazendo na igreja de Corinto? Eles estavam transformando o culto de ceia num piquenique. Sabe, um grande jantarzão? Cada um leva um prato e toma aquela comida. Está no texto, não estou inventando. A gente leu aqui, todo mês a gente lê. Um come, outro tem fome, Paulo diz. E outros, sai embriagado, bebia. E Paulo diz: o que é isso? Vocês não entenderam nada. Vocês não discerniram nem o corpo e nem o sangue. E isso é acúmulo de juízo para vocês mesmos. Vocês estão sendo culpados e vão ser réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aí ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma desse pão. É isso que está escrito? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Sabe o que eu estou dizendo isso? Que tem um monte de crente que se autodisciplina. Ele nem vem conversar com o pastor, nem fala nada. Não vou tomar ceia, não vou ficar 2 meses aqui sem ceia, porque a Bíblia diz que ainda quer usar o texto ainda. Eu quero morrer com gente que quer usar o versículo do jeito dele. A Bíblia diz: examine-se, pois, homem a si mesmo. Me examinar, eu vou ficar na minha 2 meses sem tomar ceia, depois eu volto de novo. Não, irmão, não está escrito isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você já conversou com o seu pastor, já se resolveu com ele e com Deus, e já se examinou a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Este é o significado da ceia. Sabe para quê?
Para a gente não ficar como aqueles exemplos que eu dei aqui, como bobo, como diz o mineiro, né? Que se perdeu em casa e não sabe o que foi fazer da sala para o quarto, onde guardou as chaves do carro, onde guardou os óculos. Na vida espiritual, nós somos homens e mulheres que sabemos o que estamos fazendo aqui, porque estamos reunidos em torno da mesa do Senhor Jesus. Ele viveu para que nós tenhamos vida. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Aleluia. Estamos aqui em memória. Aleluia. Aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Eu quero convidar os irmãos para lavar as mãos. Aleluia. Glória a Deus. Israel. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor é glorificado. Que maravilha. Aleluia. O Espírito Santo usou seu servo de uma maneira especial nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Pastor, termine o que o senhor começou a fazer. Ministra a ceia. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Vamos dar graça pelo cálice e pelo pão Vamos dar graça pelo cálice e pelo pão que vai ser distribuído junto, né? Quero convidar o pastor Donizete para agradecer pelo pão e pelo cálice. E o irmão Ronaldo parte o pão.
Aleluia. Eterno da... Pode ir. Amém. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Glória a Deus. Ouvimos a dupla Joel e Ana louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Depois dessa palavra maravilhosa, só nos resta agradecer ao nosso Deus. Por favor, maestro. Somente a Ele toda a glória. Agradecer pelos bens que tens feito a mim. Mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser aqui. A quem eu devo tudo a ti. Quem souber, louve conosco. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por nós, com teu sangue que lavou-me, teu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Eu quero viver pra ti. Tua vontade
seja glória. A Deus seja glória por tudo que fez por nós, com teu sangue que lavou-me, teu poder resgatou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. E o que nos resta? Eu quero viver pra ti, tua vontade. Eu quero e preciso obedecer. E se os aplausos eu receber no Calvário, irei me gloriar. Com teu sangue lavou-me, teu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos participar todos juntos do pão? A orquestra está recebendo. Vamos participar do pão todos juntos. Agora tomamos do cálice e participamos do cálice. Aleluia. A igreja em pé para nós agradecermos este ato. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos de idade, os diáconos ajudem, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Marta, deu para abrir, irmã Marta? Abriu o cálice? Glória a Deus. A igreja, os diáconos estão participando. Glória a Deus. Irmãos, podemos ficar em pé para agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai querido, te louvamos por este ato. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas neste dia, Senhor. Em nome do teu Filho amado, ó Deus, somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Tome assentos, igreja. Irmãos, eu quero agradecer a diretoria da igreja, quero agradecer aos meus vice-presidentes, quero agradecer a todos os irmãos que estiveram me dando um abraço na terça-feira. Meu muito obrigado a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, te agradecemos por esta festa tão maravilhosa. O Senhor está vivo e está entre nós. Continue abençoando todas as famílias, o campo de Poços de Caldas, porque nós estamos aguardando, Senhor, ansiosamente, o arrebatamento da tua igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos, e nós dizemos amém.